trazer uma palavra, continuar estudando sobre o capítulo de Jó. E hoje vamos estudar o capítulo 8. Senhor amado, Pai querido, Pai, me dá da tua graça, me dá da tua força, Pai. A cada dia, Deus, Senhor, entender o que o Senhor quer nos revelar, Pai, através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, todo mal seja dissipado para a glória do teu nome, Pai. E muito obrigada pelo privilégio de pregar a tua palavra, Senhor, com fidelidade. Amém, Jesus. Aqui está escrito sobre uma visão geral sobre a blindade de Jó. A blindade que Deus nunca erra. Se você sofre é porque há pecado em você e a sua família. Às vezes Deus nunca erra porque se aprender a buscar Deus e Ele planta sem raiz e cresce rápido, mas seca e morre. Quem é justo tem a raiz firme e floresce. Então respondeu a blindagem: Suíta, até quando continuarás a falar essas coisas? Como um vento impetuoso. A blindagem, você acha que Jó está reclamando demais, mas falando contra Deus, ele vê a dor de Jó e se revolta, e não como sofrimento. A casa a Deus, a vertente e os juízos do Todo-Poderoso, e a vertente, a justiça, e teus filhos e os filhos dele pecaram contra ele, então entregou o poder da sua transgressão e buscaram e pediram a misericórdia. Então Jó, ele pecou e o pecado dos seus filhos, e ele pediu a misericórdia de Deus pelo pecado. Ponto chave. Eu vou fazer isso aqui bem resumido. E a blindade ensina que a regra certa é incompleta. Pecado, sofrimento e desobediência, e não a bênção. Quem fala isso sobre a bênção, e fala também sobre a bênção, mas a bênção não é permitida por causa do pecado e da desobediência. Então a ligação com o tema toca exatamente no que você estava escondendo, a raiz que traz o mal. Então a pergunta de gerações passadas, atenta à experiência dos seus pais, porque o pecado que gera de geração em geração, que traz de geração em geração pecado, e ele aponta a sabedoria. Então a pergunta às gerações passadas, as experiências dos pais, e ele colhe as experiências maus dos pais. Sabemos que os nossos dias sobre a terra são como uma sombra, e eles ensinarão e te falarão, o coração tirarão as palavras, porque o coração, a vida que é um sopro. E sobre o versículo
11 a 19. Pode ser um prepara crescer que não vejo. Antes qualquer planta, assim acontece todos os que esquecem de Deus. A esperança do ímpio perecerá, mas sua confiança será cortada e a sua segurança é uma teia de aranha. Ele encontra renoves e sai. E resumindo, a planta é como raiz sem água. Ela se vive longe de Deus e guarda amargura e ressentimento e pecado escondido. Parece bem e cresce rápido. Aparentemente cresce, mas não tem alimento nem firmeza. Ela vai acabar morrendo por causa da raiz de amargura. E suas raízes estremecem na pedra. E no lugar de pedra serão arrancadas. Ela será arrancada, porque não cresce sem a raiz de amargura. Com a raiz de amargura. E seca rápido, mesmo que pareça forte. Na primeira dificuldade, ela cai porque não tem firmeza, não tem alicerce. E não há raiz profunda. A raiz dela é rasa e fraca. Ela é que nem a raiz de amargura. O nosso coração, qualquer coisa vai caindo no ressentimento. Arrancado pela raiz, o mal de amargura, o orgulho, um dia é descoberto e tirado de um lugar onde estava e não lembra mais que existiu. Ele é arrancado e esquecido e ninguém lembra mais que existiu. Então eu quero deixar essa palavra. Versículo 20. Eis que Deus rejeita o ímpio. Ao íntegro não toma pela mão, mas os malfeitores se encherá sua boca de riso. Ele debocha dos malfeitores. Então eu prefiro deixar essa palavra. E a conclusão, que Deus defende quem é puro e quem limpa o coração e arranca a amargura e busca a Deus e vai ter a alegria e paz. Deus defende o coração, quem tem o coração puro. E aqui a raiz sem causa. A amargura de uma raiz ruim cresce devagar e não toma conta e suga a vida e só sai se for arrancada por Deus. Ela cresce. A raiz ruim, ela é arrancada por Deus. E ela só cresce devagar, bem devagar. E a firmeza, quem está enraizado em Deus não cai. Ela é firmada. E só tem aparência e seca. A restauração depois da limpeza, que ela precisa ser limpa, ser bem firmada. E é ao fim e sempre melhor, porque no começo ela era amargurada e agora no final ela é restaurada, totalmente firmada. Então eu gostaria de deixar essa palavra, que Deus abençoe em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Tira todas as raízes de amargura que há no nosso coração.
Vai limpando, Pai, vai arraigando, vai tirando o ramo podre, Pai. Que há um ramo podre. Há uma raiz que fica apodrecendo e que impede dela crescer. Ela não cresce com vida. Em nome de Jesus, Pai. Tira. Que o ódio, ela contamina. Mas na frente eu vou falar sobre a raiz da amargura. Que Deus abençoe. E que nós possamos perdoar quem nos magoou. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Que Deus abençoe.